tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guias em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Suas vozes, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Bom dia, que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. E que bom nós estarmos aqui na plena convicção de que é a bondade de Deus que nos acompanha. É a fidelidade dele que nos persegue. Essa expressão que o salmista utiliza no Salmo 23, né? Bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus tem perseguido você. E Ele te trouxe até aqui, onde juntos podemos desfrutar da presença dEle, que é real, viva. Ele está aqui com a gente. Que a presença dEle possa renovar a sua vida, fortalecê-lo, encorajá-lo. Esse é meu desejo para você. Vamos ficar de pé? Vamos fazer juntos a leitura do Salmo de número 121. Eu convido você a fazer essa leitura junto comigo em uma só voz. Vamos ler juntos? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto:
De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Maravilha essa experiência, não é? De nós termos alguém para recorrer no céu. Já passou por um momento de aperto, de sofrimento, de aflição. Você sabe como é bom contar com aquele que criou os céus e a terra. E Ele nos socorre, Ele sempre vem ao nosso encontro. Deus sempre nos ajuda. Isso é maravilhoso demais. Nunca vai nos faltar a ajuda dEle, o socorro dEle, o fortalecimento dEle. É bom demais contar com aquele que criou os céus e a terra. Vamos orar? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos aqueles que elevam os nossos olhos. E declaramos que o nosso socorro, a nossa ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas é bom sabermos que nós não estamos sozinhos, Senhor, neste mundo, neste universo. Nós temos o Criador ao nosso lado. E o Senhor se manifestou plenamente em Cristo Jesus e viveu entre nós. E agora o Senhor vive em nós por meio do Seu Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a Sua ajuda. Nos momentos de aflição, quem está lá é o Senhor. Quando nós estamos passando pelo vale de sombra e de morte, quem está lá com a gente é o Senhor. E mesmo quando a situação é difícil demais, o Senhor nos livra do medo. Porque é isso que a Sua presença faz conosco. Pai querido, por isso nós queremos te bendizer pela Sua presença em nossa vida, Senhor, que nos fortalece e nos encoraja a seguirmos adiante até o grande dia, em que estaremos para sempre com o Senhor. Pai querido, nos fortalece essa manhã para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Os homens comigo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço. Para sempre te amarei. Eu canto e louvo ao Rei, é digno, eu amo e adoro. Eu canto e
Vamos do início, tu és santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Você pode sentar. Vamos fazer a leitura do texto bíblico de Isaías, capítulo 53, versículos 1 ao 5. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leiam os versículos pares, por favor. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado e não o tínhamos em estima. Vamos ler o último juntos? Ele, porém, foi transportado por Causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, irmãos, o texto aqui nos traz o peso do pecado. Isso foi sujeito a suportar todo esse mal que estava diante de nós. Ele não merecia, mas por conta das suas pisaduras nós somos sarados, somos regenerados. Esse é um momento de confissão, onde vamos fazer um breve período de oração silenciosa para confessar os nossos pecados para Deus, pedindo perdão por eles e pedindo para Deus nos purificar. Depois de um breve período de oração silenciosa, o pastor Paulo vai fazer uma oração. Senhor Jesus, derramamos diante do Senhor nosso coração, com sinceridade e quebrantamento, que nós não temos nada a esconder do Senhor.
O Senhor conhece o pior que existe em mim, o pior que existe em nós, e o Senhor nos ama, Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor pegou o pior que existe em mim e colocou sobre os seus ombros. E o Senhor pegou o melhor que existe no Senhor e colocou sobre nós. Nos ajude a viver de acordo com aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus. Purifica, Senhor, e perdoa o seu povo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, a sua luz em nós mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi derramado sem uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado
pecado castigado em Jesus. Fui ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para fazer isso. Não é você que faz isso, não é você que produz isso. Ele é fiel para fazer isso. Amém. Vamos ler mais um texto bíblico, Salmos de número 63, versículos de 1 a 5. Vamos ler juntos de uma só voz? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Certamente eu Te contemplei no santuário e vi o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. O salmista está falando de uma experiência real aqui, onde ele declara duas frases que me chamam muita atenção. A sua graça é melhor do que a vida. E Deus nos satisfaz como quando a gente come um rico banquete. Algumas traduções vão dizer que Deus nos satisfaz mais do que ricos banquetes. É isso que Deus faz com a gente. É aqueles que caminham com Deus conseguem experimentar isso. Aqueles que caminham lado a lado com o Senhor Jesus declaram: não existe nenhuma experiência neste mundo que se compara a caminhar ao lado do nosso Criador, a caminhar ao lado do nosso Salvador. Que você possa desfrutar isso diariamente na sua vida. E é com corações gratos que neste momento nós dedicamos os nossos dízimos e ofertas. Reconhecemos que quem supre, quem provê, quem cuida de nós é Ele. Nós devolvemos aquilo que pertence a Ele. Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma canção e se você veio preparado, pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfrutei.
Senhor Jesus, em amor ligado sempre a sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Só as vozes, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu, presbítero Raimundo, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Amém. Você pode sentar? Maravilha, gente. Eu quero fazer a leitura com vocês do breve catecismo de Westminster. E como eu sempre digo, nós fazemos a leitura do breve catecismo, né? Ele é um conjunto de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã, e nós sempre lemos para nossa edificação e para nossa instrução, né? Culto também é momento de nós sermos instruídos. Então, pergunta 73. Qual é o 8º mandamento? Vamos ler juntos? O 8º mandamento é: não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Né? Esse é o 8º mandamento. Nas próximas perguntas, o breve catecismo ele vai destrinchar o que isso significa. Tá? Aí, antes de passarmos para um momento especial dessa manhã, quero trazer um testemunho para vocês. Testemunho que não é meu, na verdade, esse testemunho é do nosso irmão Jonathan. Nós temos orado constantemente pela vida da nossa irmã Joelma. Tem sido muito bonito ouvir relatos dos irmãos da igreja dizendo que estão acordando de madrugada, se lembrando dela e orando por ela. Então eu trago boas notícias para vocês. Amanhã a Joelma vai receber alta do Hospital Reabilitação e ela vai retornar para casa. Só que o Jonathan compartilhou uma notícia essa semana, e para quem tem acompanhado, é uma notícia muito boa. Né? Ele compartilhou comigo, todo feliz, né, que a Joelma, ela voltou a emitir som. E para quem não sabe, ela sofreu um AVC grave aos 34 anos de idade. E
E havia chances dela nunca mais voltar a falar. E a semana ela voltou a emitir som. E já está voltando a falar. Isso é prova da bondade e misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né, e sobre a vida dos nossos irmãos. Né? Então, vou compartilhar isso com vocês. Eu sei que todos nós estamos na grande expectativa de vê-la bem, de vê-la plenamente renovada. Isso é sinal de que Deus tem agido sobre a vida dela. Tá? Então, continue orando, continue acordando de madrugada, orando por ela. Deus tem ouvido as nossas orações. Amém? Pessoal, quero então passar para um momento que é sempre muito bom na igreja, né? Nós recebemos novas pessoas, de novas pessoas serem acrescentadas à nossa família, pessoas que na verdade já fazem parte, né? Que nós já temos com grande carinho, mas que agora nós vamos oficializar esse momento, né? É aquele momento, né? Antes estava namorando, agora vai casar, né? Benção. Quero chamar então a Luciane aqui na frente. Quero chamar a Cristina e a Yasmin igualmente aqui na frente. Vocês vão ficar no meio hoje, vocês que serão recebidas. Então, gente, a Cristina já caminhou com a gente um bom tempo aqui no Laria. Ela teve um período lá na Igreja Presbiteriana Boa Vista, né, um grande período. E ela está sendo recebida agora por transferência, né? Está voltando para casa, né? A igreja é literalmente uma quadra da casa dela, né? Então é uma alegria receber você de volta, Cristina, né? A Lu conheceu a nossa igreja e desde então tem frequentado com a gente, tem amado essa igreja e a gente tem amado ela também. E é uma alegria, viu, receber você. E a Yasmin, gente. Yasmin, que de maneira especial, filha da Cristina, também era membro na Igreja Presbiteriana do Boa Vista, só que é uma membra menor. O que isso significa? Né? Que ela passou pelo batismo infantil, só que ainda não professou a fé em Jesus a toda a igreja. Só que hoje, Yasmin, você não vai ser mais uma membra menor. Hoje você vai confessar publicamente que aquilo que seus pais fizeram na sua infância está se confirmando. Você vai declarar sua fé em Cristo Jesus. Que aquilo que você foi ensinada pelos seus pais, pela igreja, né, vai confirmar que você faz parte do povo de Deus. Isso é maravilhoso. Então, a Yasmin e a Luciane vão passar pela profissão de fé hoje, pessoal. Onde elas vão responder uma série de perguntas e respostas sobre aquilo que nós cremos, né? O que é a profissão de fé? Vocês estão declarando diante de Deus e diante das pessoas que vocês pertencem a Cristo Jesus. Que vocês confiam nele. Que a vida de vocês agora é dele, né? Deus já fez os seus votos para vocês, né? Deus, por meio de Cristo Jesus, declara para vocês que vocês são amadas, que vocês são perdoadas, que vocês são novas pessoas, que vocês fazem parte do seu reino, vocês são cidadãs celestiais agora. Vocês não são mais cidadãs deste mundo. Vocês pertencem ao reino dos céus, né? E que um dia vocês vão habitar com Deus. Deus já fez esses votos para nós, por meio da cruz do seu Filho. E agora vocês vão responder esses votos, dizendo, sim, Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Nós vamos caminhar com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então vocês vão declarar diante de Deus que vocês pertencem a Ele. E diante da sua igreja que vocês pertencem a Ele. Prontas para a pergunta? Até arrepiou. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida, vocês creem? Sim. Sim. Vocês creem que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja,
e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês creem? Sim. Sim. Vocês confessam que foram concebidas em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinadas antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, vocês confessam? Sim. Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Sim. Sim. Vocês estão agora sinceramente arrependidas do mal que tens feito diante de Deus e resolvidas a fazer uso diligente de todos os meios de graça por eles ordenados, para o bem de seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliadas por sua graça, vocês estão sinceramente arrependidas? Sim. Sim. Vocês prometem que, como membros dessa igreja, vocês vão se sujeitar sempre à sua disciplina e às autoridades nelas constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras, vocês prometem? Sim. Prometo. Benção, gente. Então vocês declararam seus votos diante de Deus e diante do povo de Deus. O que nós podemos dizer é contem com a gente, tá? Esse é apenas o início da jornada. E a jornada ao lado de Jesus nem sempre é fácil. O caminho é estreito, né? E por isso eu não encorajo ninguém a trilhar esse caminho sozinho. Deus deu a vocês um povo, uma família para caminhar com vocês. E como parte dessa família, nós vamos tratá-las como família. Então vocês podem contar com a gente. Aqui vocês vão ganhar novos pais, novas mães, novos irmãos, novas irmãs. Então contem com a gente na jornada. Tá? Já ganhou a mãezinha, a avózinha Palmira, que é a avó de todos dessa igreja, né? E eu quero chamar a Palmira aqui na frente para fazer essa oração. A Palmira que é parte fundamental, principalmente na caminhada da Cristina e Yasmin. E eu quero convidá-la aqui na frente para fazer essa oração. Chamar a Gabi também e o esposo aqui na frente, para acompanhar a família, né? Que fizeram parte dessa trajetória, né? Onde Deus tem alcançado a família inteira. Isso é uma bênção, né? Aqui do ladinho aqui, sua mãe, sua irmã. Gente, vamos ficar de pé. Eu convido vocês a estenderem as suas mãos para cá, a orar junto com a nossa irmã Palmira e receber os nossos irmãos oficialmente. Amém. Oh, amado Deus, é muito bom, Senhor. É muito bom, meu Deus, ver, Deus, a tua igreja crescendo, o teu povo, Senhor, sendo, Deus, chamado para o teu reino, Pai. Isso é maravilhoso, Pai. Eu oro mesmo, Deus, que o Senhor esteja chamando, Deus, a cada um de nós para vivermos em santidade, para vivermos, ó Deus, segundo, Deus, a tua vontade, Pai. Que a nossa vida, Pai, ela possa mesmo, Deus, ser rebaixada para que o Senhor seja levantado em nossas vidas, Pai. Eu clamo assim, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, e como eu tenho, Senhor, visto, Deus, o trabalhar do Senhor na nossas vidas, a vida do teu povo, Senhor, Deus, porque aqui, Senhor, não é o nosso lugar, nós temos que pôr isso na nossa cabeça, que aqui não é o nosso lugar, que hoje ou amanhã, depois, Deus, nós vamos encontrar contigo, Pai. Então, nos ajuda a viver mesmo segundo a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a viver mesmo, Deus, conforme, Deus, o Teu querer. Eu te louvo, Deus, pela vida, Deus, do pastor. E te louvo, meu Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Pai, eu sei, Deus, que cada um que veio aqui, Deus, foi porque o Senhor chamou. Deus, nós não queremos ser uma igreja, Deus, que busca o Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos buscar o Senhor por aquilo que o Senhor pode fazer em nós,
chamando para a tua glória, porque o dia da tua vinda, Pai, está tão perto. E nós queremos mesmo, Deus, nos colocar diante de ti, Senhor, com todo temor e tremor. Que o Senhor, Deus, nos ajude, Pai, como disse Paulo, como disse João, né? Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a tua igreja seja assim, Pai, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém. Sejam oficialmente bem-vindas à nossa igreja, viu? No final, abracem, recebam calorosamente. Bem-vindos à família. Tá bom? Pode se sentar. Vou chamar as crianças dessa manhã aqui na frente, a professora dessa manhã também. Nós vamos orar por vocês. Venha, Lua. Venha você também. Vamos orar, gente, pela vida das crianças dessa manhã. Faz sua oração, Bari. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por cada pessoa que o Senhor colocou aqui. Te agradecemos pela vida dessas crianças. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, Deus, para que toda a tua palavra seja uma semente no coração delas, Senhor. Para que elas possam falar do teu amor, falar da tua palavra e proclamar a tua verdade pelo mundo inteiro. Nós te honramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós chegamos ao último capítulo da nossa série Convocação, quando Deus escala quem ninguém escalaria, né? E os olhos do mundo inteiro estão voltados para a Copa do Mundo. Ou vai me dizer que no seu trabalho você não liga o seu celular e fica acompanhando os jogos? Não? Ninguém aqui? Só eu? Não, meu Deus. Né? Onde a gente vai está passando o jogo da Copa do Mundo. Você vai na padaria, está passando Copa do Mundo. Você vai no barbeiro, está passando Copa do Mundo. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para a Copa do Mundo. E eu sei que você já está começando a se iludir com o Hexa, tá? Eu sei que você está iludido depois do último jogo, que o Brasil vai ganhar o Hexa. Não se iludam, irmãos. Oi? Deus abençoe, né? É pecado, Alisson, orar por jogo, não? Orar para que o Brasil ganhe a Copa do Mundo? Gente, as pessoas então estão brilhando porque as estrelas do futebol, né, estão jogando muita bola, né? As pessoas estão animadíssimas, né? Vendo os grandes jogadores, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Dembélé, Vini Júnior, né? Dando seu baile, né? Tá todo mundo vibrando pelos grandes jogadores que estão jogando na Copa do Mundo. Se tem uma coisa que a nossa cultura valoriza, é isso, não é? Performance. A gente gosta de ver um bom futebol, nós somos cativados por aquilo que nós vemos, né? Nós gostamos de ver grandes jogadas, aqueles gols absurdos, né? Mas será que é isso que Deus valoriza? É isso que nós temos pontuado aqui. Será que é isso que surpreende a Deus, a performance, a habilidade? Será que Deus só convoca e chama para caminhar com Ele aqueles que são habilidosos, os craques? Será que esse é o critério de Deus para nós? Né? Será que Deus utiliza os critérios que o mundo utiliza para convocar pessoas? E eu quero começar essa conversa contando para você a história da loba cinzenta. Eu sei que não são só crianças que gostam de história, nós gostamos de história também, né? E eu quero contar essa história da loba cinzenta para você, então preste atenção, né? Imagine a história. Certa vez, uma loba cinzenta chegou a uma floresta. Logo que ela chegou, os líderes da floresta se reuniram dizendo que ela não podia ficar ali, porque ela só traria problemas para os animais que habitavam ali,
Vai que ela acorda um dia e quer devorar algum animal, os líderes começaram a discutir, falar, não, ela não pode ficar no nosso meio. Essa loba cinzenta, ela é perigosa. Um belo dia, porém, a loba, ela acordou e ela apenas buscava uma floresta para viver tranquila. E ela dizia para as pessoas, para os animais, eu tenho o direito de viver aqui. Vocês não podem me expulsar deste lugar, porque a natureza é o lar de todos. E a loba passou a morar na floresta. E com muita resistência ela ficou ali. Todos os dias ela era maltratada. Os animais olhavam torto para ela e falavam, olha o tipo dessa loba, né? Ela não é bem-vinda aqui, por que ela está fazendo aqui? Né? Qualquer momento ela pode devorar a gente, essa loba não é uma boa pessoa. Né? Não é mesmo, né? É um animal. Um belo dia, porém, uma manada de coiotes do deserto invadiram a floresta, perseguiram os animais, destruíram as suas casas. Para a surpresa de todos, então a loba surgiu e espantou todos os coiotes da floresta. Todos então perceberam o valor que ela tinha e passaram a acolhê-la e falaram, bem-vinda à nossa floresta. Moral da história, pessoal, as aparências enganam. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós julgamos as pessoas mal pelas aparências que elas possuem. Bonitinha a história, né? Vocês vão se lembrar dessa história. Contem para os seus filhos, depois quando chegar em casa. Por que eu contei essa história, gente? Porque nós somos movidos pela aparência. Nós medimos as pessoas por aquilo que nós vemos. Nós julgamos as pessoas pela sua aparência. Mas como já dizia o antigo ditado, as aparências enganam. E o critério de Deus para convocar pessoas não é a aparência, não é aquilo que as pessoas demonstram externamente. E por isso hoje eu quero conversar com você sobre esse tema, Deus escala gente improvável. Quem a gente nem imagina que Deus convocaria, Ele vai e convoca. Pessoas menos provável. Quem a gente acha que Deus não ia convocar, Ele vai lá e convoca. Nós vamos ver isso a partir da história do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Eu quero ler esse texto bíblico com você. O Senhor disse a Samuel, até quando você se entristecerá por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo. Perguntaram, você vem em paz? Respondeu Samuel, sim, eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. Eu não estou passando, né? Foi aí agora? Com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio.
Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a sua palavra, Senhor, é viva. Sua palavra é viva e eficaz. Minha oração é que sua palavra transforme a gente. Não apenas nos informe, mas que a sua palavra nos transforme e nos molde para que sejamos pessoas diferentes, semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o contexto dessa passagem é que Deus rejeitou Saul como rei por causa da sua desobediência. Isso nós vimos no versículo 1. E a história da desobediência de Saul você pode ver em 1 Samuel capítulo 15. Você pode verificar na sua casa. E o capítulo 15 encerra com a seguinte frase: nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então nós vemos aqui então o fim do reinado de Saul aos olhos de Deus. E Samuel é enviado então por Deus para ungir um novo rei, um dos filhos de Jessé. Então essa história aponta para nós um problema. E qual que é o problema que eu e você temos? Nós somos movidos por aparência. Se tem uma coisa que nos move, se tem uma coisa que move a cultura, são as aparências. E nós vemos no verso de número 5 que Samuel consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para um sacrifício, mas dá uma olhadinha comigo nos versículos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Por que Samuel afirmou isso? Porque Samuel olhou para a sua beleza e para a sua altura. O que Samuel olhou? Para a aparência. O que o Senhor disse a Samuel? Não considere a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Não é esse que eu quero como rei. Gente, a beleza externa não é garantia de valor interno. Aquilo que nós vemos externamente, aquilo que parece ser belo externamente, não é garantia de algo bom dentro. Olha o que o Senhor está dizendo: eu o rejeitei. E veja para nós aqui o que nos é dito sobre Saul, que acabou de ser rejeitado como rei, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem e de boa aparência. Só que ele não era só de boa aparência, ele era sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. O que o povo viu? Beleza e altura. O que Samuel estava vendo mais uma vez? Beleza e altura. Então veja que Deus está dizendo para Samuel: Samuel, a aparência não é o critério que eu utilizo. Saul também tinha beleza e altura, Samuel. E eu o rejeitei como rei, porque ele não tinha integridade. Que é o que mais importa para Deus. Não é você ser bonitinho. O que mais importa para Deus é você ser uma pessoa íntegra. O que Deus está falando para Samuel? Eu rejeitei Saul porque ele não tinha integridade. Ele tinha beleza, ele tinha altura, ele tinha aparência de ser um bom líder, mas ele não tinha integridade. E Samuel estava caindo na mesma motivação quando Saul foi ungido como rei. Beleza e altura. Porque nós nos enganamos com a aparência. E não se engane, Samuel, um grande homem de Deus, também quase caiu nessa. Ele também quase foi movido pela aparência das coisas. E veja o que um homem chamado Richard Phillips diz para nós: como Samuel,
também ficamos impressionados demais pelas coisas que podem ser vistas com os olhos físicos. Consequentemente, vivemos num mundo em que a beleza física é mais importante do que profundidade espiritual. Em que o sucesso nos negócios e na igreja tende a ser definido em termos materialistas, em que o carisma é valorizado acima do caráter. A gente olha a profundidade do que este homem, do que esse pastor está dizendo para nós. O que a cultura mais valoriza? Responde para si mesmo. Um pastor que prega bem ou um pastor íntegro? O que você acha? Um pastor carismático, um pastor legalzão, que conta piada? Ou um bom esposo? Um pastor que é um bom marido? Um bom pai? O que a cultura mais valoriza? Uma igreja com um belo louvor e esteticamente bonita ou uma igreja que prega e vive a palavra? Uma pessoa honesta no trabalho ou uma pessoa que traz lucro a despeito dos seus valores? O que a cultura mais valoriza? Você já sabe a resposta. É a estética, é a aparência. Nós estamos mais preocupados com uma igreja cheia, de preferência confortável, com ar-condicionado, com louvor emocionante, com uma palavra que massageia o nosso ego, do que viver a igreja de fato, que é amar as pessoas e sofrer com elas, e ser confrontado pela palavra. Porque nós amamos as aparências das coisas. Nós nos enganamos pela aparência das coisas. Só que o que a gente não percebe é que essa foi a origem da queda humana. Foi isso que trouxe a nossa ruína e a nossa perdição. Nossos primeiros pais foram movidos pela aparência e não pela voz de Deus. O que aconteceu? Tragédia, desgraça. Nossos primeiros pais viram que o fruto era agradável aos olhos e se enganaram pela aparência. Não foram movidos pela voz de Deus, foram movidos pela aparência das coisas. E curiosamente, não se engane, essa sempre será a estratégia de Satanás. Satanás sempre vai enganar você por meio das aparências. Esse é o grande engano de Satanás. Não acho que ele vai aparecer para você de uma maneira feia. Não acho que ele vai querer ficar amedrontando você. O próprio Paulo já afirmou, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para quê? Para te enganar a partir das aparências. Então, muito cuidado com aquilo que cativa os seus olhos. Muito cuidado para que as escolhas que você faz na sua vida, sejam em termos profissionais, sejam em termos de relacionamento, sejam em termos até mesmo de igreja, não sejam escolhas decididas a partir daquilo que você vê. Então, muito cuidado com aquilo que cativa os seus olhos, com aquilo que te chama a atenção por meio da beleza. Beleza externa não é garantia de valor interno. E a nossa cultura é movida por aparência e imagem. Não é à toa que é uma cultura enganosa. Existem inúmeras pessoas que mergulham em dívidas para passar a falsa impressão de uma vida próspera. Pessoas que detonam o seu cartão só para parecerem mais do que são. Postagens em mídias sociais que não correspondem com a realidade. Pessoas fortes externamente, a nossa cultura é a cultura da estética, do bem-estar, da saúde. Pessoas que são fortes externamente, mas que são infantis, imaturas, fracas espiritualmente. Pessoas que têm aparência de piedade, mas que no fundo são lobos. Gente, às vezes nós não estamos nem preocupados com que as coisas sejam feitas do jeito certo. Se tiver aparência de certo, já está valendo. Idolatria geralmente está ligada àquilo que nós vemos. Por isso que as escrituras aconselham, não façam imagem de escultura para que você adore, porque idolatria está geralmente ligada àquilo que nós vemos, àquilo que cativa os nossos olhos. Por isso, em 1 João capítulo 2, versículo 16, nós somos alertados, não amem o mundo, nem o que nele há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, e olha só o que João vai dizer,
a cobiça da carne, a cobiça daquilo que nós vemos, dos olhos, e a ostentação dos bens não provém do Pai. Isso provém do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Com o que Deus está interessado? Com aqueles que fazem a sua vontade, que o obedecem, que se rendem à sua vontade. Então, qual é o caminho para nos libertarmos do engano das aparências? Só existe um caminho: ouvir a voz de Deus. O único caminho que pode nos libertar do engano das aparências é a palavra de Deus. Se os nossos primeiros pais tivessem ouvido a voz de Deus, eles não teriam caído no engano das aparências. E apesar do seu momentâneo engano com as aparências, Samuel foi capaz de ouvir a voz de Deus. Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. E o que Samuel fez? Ungiu o primeiro filho de Jessé como rei? Ele ouviu a voz de Deus. A palavra de Deus que nos livra do engano das aparências. A partir disso, a nossa cultura, via de regra, valoriza o que Deus rejeita e despreza o que Deus valoriza. Então, cuidado para não seguir o curso da cultura, o curso deste mundo. Mas nós não somos movidos pelas aparências, nós somos movidos pela voz de Deus. Nós não caminhamos a partir do que nós vemos, nós caminhamos pela fé. Não é essa história de Abraão e de seu sobrinho Ló, não sei se você se lembra dessa história. Num determinado momento da história, os dois precisaram se separar por causa da quantidade dos seus bens e a terra não estava comportando mais os dois juntos. E Abraão falou: Ló, você pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. E o que moveu Ló? A beleza da terra, né? As campinas, as florestas. Ele foi cativado por aquilo que ele viu. Mas logo após ele escolher, sabe o que o texto fala para nós? O que Ló não sabia, porque se moveu pelas aparências? Os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Ele escolheu a partir daquilo que ele viu. Só que ele não sabia que uma terra tão bonita, tão bela, habitava nela gente extremamente pecadora e perversa contra Deus. Porque os nossos olhos nos enganam. Você sabe o fim da história de Sodoma e Gomorra, não sabe? Foi destruída por causa da sua perversidade. Aqueles que se movem pelas aparências, uma hora serão arruinados. Mas o que Abraão preferiu? Abraão preferiu ser movido pela voz de Deus. Abraão preferiu ser movido pela fé. E fé não é ver a partir dos nossos olhos naturais. Fé é ver como Deus vê. Fé é ver a realidade a partir de como Deus enxerga a realidade, não como eu vejo. E Abraão foi movido pela fé, porque ele foi movido por aquilo que Deus estava vendo. Falou: Abraão, eu vou te conduzir para a terra que eu prometi para você. Deixa que eu te conduzo. Não seja conduzido pelas aparências. Seja conduzido por mim, pela minha voz. Fé é ver como Deus vê. Hudson Taylor, certa vez, esse grande missionário, disse uma frase: os caminhos dados pela fé parecem andar sobre o nada, mas tem a rocha debaixo dos pés. E muitas vezes o caminho da fé não será atraente aos critérios da nossa cultura. Porque o caminho da fé envolve o quê? Renúncia. É caminho estreito. É cruz. Mas é o único caminho realmente sólido. É o único caminho onde a nossa vida está sobre a rocha. O restante é areia, movediça, que derruba casas. O único caminho realmente sólido é o caminho da fé, que caminha sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Recentemente, numa viagem de carro, nos deparamos com uma encruzilhada. Eu decidi não seguir o GPS e me lasquei, né? Fui orgulhoso, cabeçudo. Depois eu conto essa história com mais detalhes para vocês. Mas nos deparamos com uma encruzilhada.
O caminho da esquerda era escuro. O caminho da direita era iluminado. O que eu pensei? Não, certamente o caminho iluminado é o caminho certo. Você acha que eu estava certo? Não, estava bem errado, eu tive que voltar. Porque nós somos movidos pela aparência, a gente fala, não, o caminho escuro não pode ser o caminho certo. O caminho cheio de desafios, cheio de dificuldade, não, esse não é o caminho certo. Porque isso que dá nós sermos movidos pela aparência das coisas. O caminho da fé, andar de acordo com o que Deus diz, parece ser escuro aos nossos olhos. Mas é nesse caminho que temos a companhia daquele que é a própria luz. Então não se esqueça disso, o caminho da fé muitas vezes vai complicar a sua vida. Mas é nesse caminho que nós temos a companhia daquele que é a luz do mundo. E é Cristo Jesus. Não seja movido pelas suas aparências. E segundo e último lugar, Deus não escolhe as pessoas baseadas em aparências. E louvado seja Deus por isso. Depois de dizer para Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei, ele disse, o Senhor não vê como o homem. E aqui está um diagnóstico. Nós vemos a aparência. Eu e você. Isso é um diagnóstico. Não tem outra alternativa. Nós vemos a aparência das coisas. Mas o que o Senhor vê? O Senhor vê o coração. Os homens se importam com aquilo que se pode ver. Deus se importa com aquilo que geralmente nós não vemos. O que Deus está dizendo para Samuel é, eu não uso os mesmos critérios que vocês usam. No capítulo 15, Samuel diz para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós nos preocupamos com sacrifícios, aquilo que se pode ver. Nós nos preocupamos com aquilo que nós apresentamos para as pessoas. Nós nos preocupamos em fazer belas orações para que as pessoas vejam. Nós queremos passar para as pessoas a aparência de um bom casamento, de termos bons filhos. Nós estamos preocupados com sacrifícios, com aquilo que é visível. Mas o que é que Deus disse para Saul? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus está preocupado com obediência, disposição interna. Deus não está tão preocupado com sacrifícios, Ele está preocupado com obediência, disposição interna, um coração inclinado a obedecê-lo. Deus não utiliza os nossos critérios. Nós percebemos que na parábola do fariseu e do publicano, onde Deus não está interessado na performance externa, porém mentirosa. Deus está interessado em corações quebrantados e sinceros. É isso que Deus deseja. E esse é o método favorito de Deus. Deus está interessado em gente pequena, em gente fraca. Ele escolheu o menor dos povos, Israel, para que a sua grandeza fosse manifestada. Entre os seus discípulos, se você olhar, não havia nenhum excepcional ali. Não havia nenhum famoso, não havia ninguém que se destacasse. Pelo contrário, o grupo de Jesus era composto de gente duvidosa. Claro que ele faz isso com um propósito, e esse propósito está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, onde Paulo diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Faz um retrospecto aí, quando Deus chamou vocês. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aqueles que acham que são alguma coisa. Para que ninguém, absolutamente ninguém, se vanglorie diante dele. Então não é errado você chegar aqui e cumprimentar seu irmão e falar, bom dia, coisa louca, né? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, tá? Para humilhar todos aqueles que querem se vangloriar, se achar alguma coisa diante de Deus. E isso nós vemos aqui na história de Davi. Veja os versos de 10 a 12. Jessé levou a Samuel seus 7 filhos, um por um. E Samuel, não foi este que Deus escolheu. Não foi este que Deus escolheu.
Não foi este que Deus escolheu. E todos os filhos de Jessé já eram guerreiros do rei Saul. Deus, não é este, não é este. E virou para Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, peraí, todos os seus filhos estão aqui? Você tem filho pra caramba, né? Mas todos estão aqui? Né? Não tem televisão em casa, irmão? Né? Jessé respondeu, ainda tem o caçula. Ah, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-te e unja-o. Veja a fala do pai, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, em outras palavras, ele não é um guerreiro como os meus outros filhos. Este aí não serve para ser rei. Este aí serve para cuidar de ovelhas, ele não serve para ser rei. Você já ouviu alguma fala desse tipo? Você não serve para alguma coisa? Alguém já te disse isso? Eu já tive que ouvir isso. Você não serve para ser pastor, eu já ouvi isso. Eu já tive que ouvir isso. Você não serve para... Davi foi claramente menosprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Seu pai nem sequer cogitou a possibilidade dele ser rei. Mas quem escolheu? Quem Deus escolheu? O menos provável, o menor da casa do seu pai. Um simples pastor de ovelhas. Talvez as pessoas te enxerguem da mesma forma. E digam para você, você não serve para isso. Você não serve para aquilo. Talvez você se enxergue assim também. Eu não sirvo para essas coisas. Eu não sirvo para o que eu estou fazendo. Ou talvez você enxergue as pessoas dessa forma. Medindo as pessoas pela aparência. Contudo, Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus escolhe as pessoas apesar de nós. E por isso, muito cuidado para não menosprezar quem Deus escolheu. Como você não sabe quem Deus escolheu, então não menospreze ninguém. Por isso devemos ter muito cuidado em pronunciar uma sentença ou formar uma opinião a respeito de alguém, visto que Deus não vê como o homem vê. Quando nós julgamos precipitadamente, podemos cair no erro de menosprezar quem Deus escolheu. Então, muito cuidado com isso. Mas teve alguém que não foi apenas um escolhido por Deus, ele foi o escolhido por Deus, mas que também foi menosprezado, que também foi rejeitado por causa da sua aparência, que também foi menosprezado por causa da sua origem, por causa da sua condição social, por causa das pessoas com quem ele andava. Você sabe quem é? Você sabe de quem eu estou falando? Jesus. Os judeus esperavam um grande líder, com um grande exército, poderoso, rico. Só que Deus escolheu o improvável, Deus escolheu nos salvar na figura de um homem feio. Como nós cantamos. Ele não tinha qualquer beleza. Ele não era extraordinariamente atraente. Deus escolheu nos salvar na figura de um homem pobre, da periferia de Nazaré, onde as pessoas dizem, pode vir alguma coisa boa de lá? Deus escolheu nos salvar por meio de um homem nascido numa manjedoura, na profissão simples de um carpinteiro, e que andava com pessoas bem suspeitas, publicanos, pecadores, prostitutas, adúlteros, moradores de rua, gente rejeitada socialmente. Deus escolheu nos salvar na figura de um homem assim. Deus escolheu nos salvar por meio dos sofrimentos do seu filho, por meio da humilhação do seu filho, por meio da dor do seu filho, por meio das feridas do seu filho, por meio da cruz do seu filho, da morte do seu filho. Tudo que a nossa cultura mais rejeita e menospreza foram meios usados por Deus para a nossa salvação. Você acha que a cultura valoriza o sofrimento? Deus escolheu esse meio para nos salvar. A cultura valoriza feridas.
Deus escolheu esse meio para nos salvar. A cultura valoriza a pobreza. Deus escolheu esse meio para nos salvar. A cultura valoriza a morte. Mas foi por meio da morte do Filho que nós fomos salvos. Tudo que nós rejeitamos foram os meios usados por Deus para a nossa salvação. Por isso, cuidado ao ser movido pelo que seus olhos veem. Neste caminho você pode se ver rejeitando a Deus. Então, o que levar para o jogo? Né? O que levar para o dia a dia, para a sua casa? Cuide mais do seu coração do que a sua aparência. Cuide mais em cuidar do seu casamento, dos seus filhos, das suas amizades, da sua igreja, do que ficar postando sobre essas coisas. Cuide mais da sua vida do que da vida dos outros. Não seja como o fariseu que fica medindo as pessoas. Seja como o publicano que mede o seu próprio coração. Se você se ocupar com o seu próprio coração, você vai perceber que você não vai ter tempo de cuidar do coração dos outros. Se você cuidar do seu próprio coração, aí sim você vai saber cuidar das pessoas, tratar do coração delas. Mas meça o seu coração, não o coração das pessoas. A única coisa que pode nos livrar do engano das aparências é a voz de Deus. Então dedique-se a aprender a ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Deixe que o Espírito Santo molde a sua vida. Deixe que as preferências e convicções de Deus prevaleçam sobre as suas preferências e sobre as suas convicções. Deixe a palavra de Deus ferir você, afetar você. Você precisa ser afetado. Você precisa ser ferido por Deus para que você seja transformado. Existem coisas que precisam morrer em nós, como as Escrituras vão dizer. Deixe as convicções de Deus prevalecer sobre as suas convicções. E as preferências de Deus prevalecerem sobre as suas preferências. Gente, Deus escolhe o improvável. Então, muito cuidado para não fechar as portas do reino de Deus para pessoas com base nas suas preferências pessoais. Abandone essa frase, essa pessoa não serve para alguma coisa. Abandone isso. O critério para alguém ser aceito no reino de Deus não passa pelo seu crivo. Passa pelo crivo de Deus, que é um só. Crê no seu Filho amado Jesus Cristo. E qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa, independente da sua posição social, independente do seu sexo, independente das suas riquezas, dos seus bens, da sua cor de pele, pode ser aceita por Deus se confiar no seu Filho. Então não feche as portas do reino de Deus por causa das suas preferências. O crivo de Deus é um só. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Louvado seja Deus que Ele nos escolheu apesar de nós. Se Deus usasse os critérios que nós usamos, o céu estaria vazio. O critério que Deus escolheu e usou para nos escolher foi o seu amor. Apesar das minhas inúmeras falhas, apesar das suas inúmeras falhas, Deus nos viu, nos escolheu e nos amou. E se esse é o critério de Deus, os filhos de Deus devem usar o mesmo critério com as pessoas. Qual que é o critério? Ame as pessoas. Se sacrifique por elas. Paulo entendeu isso quando ele afirmou, eu me tornei de tudo para com todos. A fim de que por algum meio salvar pelo menos alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Eu faço de tudo para que pelo menos alguns sejam alcançados. Isso é amor. Nós possamos aprender isso. Quero orar com você. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Porque o Senhor não nos escolhe por meio dos critérios que nós utilizamos. O Senhor escolheu nos amar apesar das nossas falhas. Mesmo nos conhecendo e conhecendo partes escuras de nós. Aquilo que apenas nós sabemos que nós fazemos e coisas que nem sabemos que cometemos.
O Senhor vê tudo isso. Mesmo assim, o Senhor decidiu nos amar. Porque o Senhor não utiliza os nossos critérios. O critério é o seu amor perfeito. O seu amor infinito. E diante disso, Senhor, nós declaramos, nós não sabemos porque o Senhor escolheu a gente, sim. Eu sei que não foi por nada de bom que o Senhor viu em mim. Isso só pode ser fruto do seu amor. Então, obrigado pelo seu amor. O amor que o Senhor nutre por nós. Esse amor que não desiste, esse amor que insiste, esse amor que não vê aparência. Esse amor que, na verdade, está nos moldando internamente para que sejamos homens íntegros e semelhantes a Cristo Jesus. Derrama mais convicção do seu amor por nós nessa manhã. Que sejamos movidos pelo seu amor. Que o nosso tratamento com as pessoas também seja baseado no seu amor. Na forma como o Senhor ama. E a forma que o Senhor ama é o Senhor não nos crucifica, na verdade, o Senhor se crucifica em favor de nós. Que nós possamos fazer o mesmo pelo outro. Para que o outro seja alcançado. Para que o outro conheça o seu amor. Para que nos ajude, nos livra do engano das aparências. Nos ajude a caminhar pela fé. Na simplicidade de caminhar ao lado do Senhor, ouvindo a sua voz e seguindo aquilo que o Senhor tem a dizer. Mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando o caminho é difícil, nós confiamos no Senhor e na sua direção. Então derrama a convicção do seu amor e fortalece nossa fé essa manhã. Em nome de Jesus. Seja Deus gracioso para conosco. E nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Para que se conheçam na terra os seus caminhos, entre todos os povos a sua salvação. Que a graça maravilhosa que há em Cristo Jesus. Que esse amor grandioso e infinito de Deus Pai. Que o consolo e a presença do Espírito Santo de Deus. Seja com cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Pessoal, antes de vocês irem embora, quero passar alguns recados rapidamente. Em primeiro lugar, dizer àqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. A casa de vocês, voltem sempre. Vocês receberam uma sacolinha verde, né? A primeira vez que vocês estão nos visitando. Se vocês nos visitarem pela segunda vez, vai ter uma sacolinha azul. Né? Para dizer que vocês são muito bem-vindos. Né? Queremos vocês com a gente. Tá bom? Alguns avisos rapidamente, só lembrando a nossa agenda semanal. Amanhã nós temos artesanato, uma e meia na casa da nossa irmã Conceição. Louvado seja Deus que nossa irmã Conceição se recuperou da cirurgia, gente. Né? Agradecemos a todos que oraram por ela. Ela está bem, está aqui, dá um tchauzinho aí, Conce. Né? Bem firme e forte com a gente, louvado seja Deus. Terça-feira, encontro de oração 7h30, tá? Dependendo do clima, faremos online ou presencial, mas eu vou avisando no grupo para vocês, tá? Quarta-feira, pequeno grupo 7h30, na casa do Rogério e da Neia. E domingo, nossa agenda, 9 horas, estudo bíblico e culto 10 horas. Às 9 estamos estudando o livro de Atos, pessoal. Não, semana que vem